Tem entrevistas do Jair Bolsonaro na década de 90, na qual ele abertamente ele defende o fechamento do Congresso, na qual abertamente ele fala que a ditadura não matou a quantidade de pessoas que deveria ter matado, devia ter matado mais de 30 mil. Ele está conseguindo fazer isso agora, porque não tem nenhuma política pública em relação à pandemia do coronavírus. Ele sempre deixou muito claro o seu caráter autoritário e seu caráter golpista. E depois de 2013, nas jornadas de junho, nós tivemos o acirramento político no nosso país. Não que essa posição dicotômica não existisse, mas essa polarização ela foi insuflada por esses movimentos golpistas também. O MBL vem para as ruas. E o resultado disso foi a deposição ilegal da presidenta Dilma Rousseff, a prisão ilegal do Lula e a eleição do Bolsonaro, que muitas pessoas atribuem o caráter das fake news para a eleição do Bolsonaro, que eu até acho que tenha tido uma certa influência, mas se nós lembrarmos no começo de 2018, todas as pesquisas davam que o Lula venceria e venceria no primeiro turno. Tirava o Lula da eleição e isso fez com que o Bolsonaro vencesse em 2018. Por isso que eu parto do pressuposto que a eleição de 2018 é uma fraude, na verdade. Mas enfim, o Bolsonaro na presidência, todo domingo ele vai lá no Palácio da Alvorada, ele faz declarações golpistas, ele fala do fechamento do STF, ele fala do fechamento do Congresso. Os bolsonaristas saem às ruas defendendo essas mesmas medidas com total apoio e conivência da mídia tradicional. Só que domingo agora, dia 31 de junho, teve as manifestações chamadas pelas torcidas organizadas, uma movimentação antifascista. E é antifascista porque a partir do momento que o Poder Executivo ele abertamente ele pede o fechamento do Congresso do STF, isso denota o seu caráter autoritário e golpista. Então é uma manifestação anti-autoritarismo e antifascismo do Brasil. Com a palavra de ordem, democracia. O que o Bolsonaro e o vice-presidente Mourão fizeram esta semana? Já pediram para que os seus manifestantes não saiam às ruas, já declararam que essas manifestações pró-democracia elas são de terroristas. Você tem uma inversão da ordem, né? Quando ele pede o fechamento do STF, ele não é terrorista. Quando a pessoa sai à rua defendendo a democracia, é terrorista. E quem ver os vídeos das manifestações de domingo, principalmente na Paulista, vai ver que a repressão ela foi muito mais brutal, ela foi muito mais intensa. PM do senhor João Dória, que se fudeu porque está perdendo o apoio do gado bolsonarista. A gente não pode esquecer que ele só foi eleito contra o Márcio França porque ele fez aquela campanha Bolsodória. Teve um monte de pessoas que votavam nesse camarada, que na verdade é um fascista engomadinho, ele só é mais bem vestido, é a única diferença dele em relação ao Bolsonaro. E nos vídeos de domingo, as provocações elas partiram por parte dos bolsonaristas. E domingo agora, no dia 7, já está chamada novamente essas manifestações. É muito provável que o gado bolsonarista não vá para essas manifestações. Sempre tem um ô louco lá, igual aquele Paulo Cogos, nem sei como fala o nome dele, foi vestido de templário lá na Paulista. Mas enfim, é bem provável que tenha poucos manifestantes bolsonaristas, que tenha pessoas infiltradas dentro da manifestação pró-democracia, que insuflem a PM, que façam depredação de patrimônio público. Vai ter uma repressão mais brutal ainda, porque o poder está morrendo de medo que a população se levante, como está acontecendo nos Estados Unidos. E pode ser que a partir da próxima semana, e como consequência desses infiltrados, o Bolsonaro ele proponha medidas mais autoritárias para fechar ainda mais o sistema. Então nós temos que tomar cuidado, que está tendo todo um jogo político por trás dessas manifestações, por trás da pandemia, para que sejam tomadas medidas cada vez mais autoritárias e antidemocráticas no Brasil. Então domingo, quem for, evitar provocações, tem que ir com a máscara, com os protocolos de segurança, se proteger, mas vamos ver o que vai acontecer a partir da semana que vem. Eu aposto que você vai ter uma ampla repercussão midiática, tratando esses atos como atos terroristas, que vai dar uma legitimação para o Bolsonaro fechar cada vez mais o regime. Se alguém tiver uma opinião diferente, aí posta aí nos comentários pra gente trocar ideia, firmeza? Falou, pessoal!